Hoje é o dia do julgamento de Felipe Martins nos Estados Unidos. Gente, naquele ensaio fotográfico que o ministro Alexandre de Moraes acabou concedendo a uma revista americana, ele mesmo já diz que o presidente Bolsonaro será provavelmente absolvido desse suposto golpe aí que eles tentaram colocar sobre Jair Messias Bolsonaro. Não pense vocês que tudo isso que está acontecendo é para que os partidos de oposição, Inácio, através do seu candidato em 2026, se sagre novamente, o representante aqui desse país. Porque uma coisa é nítida, o sistema sabe que ninguém vence Bolsonaro. Não tem como você me explicar, por mais que petista, óbvio, petista sendo petista, que um homem que leva uma multidão gigantesca às ruas perde para um que não consegue levar 2.000 pessoas. Um leva 1 milhão, outra leva 2.000 pessoas. Não tem lógica. Não tem lógica. Principalmente a gente que viu em loco ali, né, a popularidade de Jair Messias Bolsonaro. E o Fux, tá? O Fux já trata esse assunto aí, né, do presidente Bolsonaro inelegível como uma situação que vai se inverter. A própria CNN está colocando aqui Bolsonaro elegível e o ministro Moraes falando que é possível que Bolsonaro seja absolvido. Porque é óbvio, não tem lógica isso, né? Não tem lógica. Um golpe da Disney, um golpe que Jair Messias Bolsonaro nem aqui no Brasil estava, fica muito nítido o que eles querem. Isso que a gente vai explicar tudo aqui. O vídeo está sensacional, peço para vocês compartilhando, compartilhem no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, solta o dedinho aí no like, já aproveita, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho. Já começo, tem muita notícia, informação aqui, o Cleitinho ontem, isso é muito importante, meus amigos. Barba, cabelo e bigode de Gilmar Mendes, tá? Que ele falou na fuça do ministro. Porque essas pessoas, elas gostam de zombar. Eu falo sempre aqui, se não tiver o deboche mais escrachado na cara do brasileiro, esses personagens não estão contentes. Olha o que o Cleitinho fez aqui. Eu quero aqui falar com o ministro Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, com todo respeito novamente a Vossa Excelência, mas lave a boca para falar que você, né, não é a favor da anistia, que você é contra a anistia. Sabe por quê? Primeiro escutar a fala do ministro do Gilmar Mendes, gente, olha que beleza. Perguntas a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, explicando aqui para nós. Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores foram descobertos e estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia, falando sempre dessas pessoas, não é? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. Eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade, um fato que foi e é extremamente grave. Gilmar Mendes queria falar de impunidade, né? Não vamos nos esquecer que os pretos estavam autorizados a matar o presidente. Uma consagração da impunidade. Eu queria falar para o senhor que você não tem moral para falar nada, ministro Gilmar Mendes, com todo respeito à Vossa Excelência. Aí mesmo no STF, vocês estão julgando agora, e você já votou favorável para acabar com a condenação de um réu confesso, de um delator que delatou dos maiores escândalos de corrupção desse país aqui, que foi o Mensalão Betolão, o seu Palocci, esse mesmo. Esse também é inocente? Esse também é um coitado? Você está tratando ele como um coitadinho. Que moral que Vossa Excelência tem para falar que é contra a anistia? Que moral que você tem? Você não tem moral nenhuma. Você acabou de votar favorável. Quer dizer, você acabou de mostrar isso aqui que você está falando aqui, ó. Você votou favorável para poder acabar com a condenação de um réu confesso, de um dos maiores escândalos de corrupção que teve nesse país aqui, que delatou tudo. Você não tem moral. Eu queria finalizar aqui dizendo sobre a questão, né, que teve a manifestação, agora domingo, sobre a questão da anistia, e falar para alguns polícias que estão debochando, né, e falando o seguinte, tem pesquisa dizendo que 70% da população brasileira é contra a anistia. Então eu queria pedir para vocês, engraçado que vocês nunca estão em manifestação.
Vocês. Então faz o seguinte, agora vou fazer um desafio para vocês. Pega esse 70% da população brasileira e leva para a rua. E fique lá no palco também. Porque na última do Boulos, que tinha 5 mil pessoas, eu não vi os que sobem aqui em plenário falando que é contra a anistia, ir lá no palanque para subir, para falar que é contra. Então tá na hora de vocês fazer manifestação, pegar esses 70% que vocês estão falando que tem de pesquisa, botar na rua e subir no palanque para falar que é contra. Não é muito engraçado? Eles têm coragem de dizer que 70% do povo brasileiro é contra a anistia. O Boulos fala 5 mil pessoas aqui porque a USP disse que tinha 5 mil pessoas. Não, não era 5 mil pessoas. Eram menos de 1.000 pessoas. Eles não levam 1.000 pessoas no manifesto deles. E vocês viram o tamanho do manifesto a favor da anistia com o presidente Bolsonaro. Tem lógica essas pesquisas? Tá bom, é chovendo molhado, ninguém acredita. Lógico, qualquer pessoa honesta vai ver os números e vai achar muito esquisito, né? Mas veja Gilmar Mendes falando em impunidade, Sérgio Cabral, o próprio Inácio, Palocci, José Dirceu, Gleisi Hoffmann, o ex-marido de Gleisi Hoffmann, o atual namorado de Gleisi Hoffmann, e tantos e tantos e tantos e tantos e tantos personagens. Tá de brincadeira com a nossa cara, né? Tá de brincadeira. O fato é que hoje será julgado nos Estados Unidos o caso Felipe Martins. Trata-se de registro falso de entrada que surgiu em abril de 2024, enquanto ele estava preso no Brasil, e que desapareceu em julho do mesmo ano. Para vocês entenderem, ele não estava nos Estados Unidos. As informações que já dão conta é que um brasileiro naturalizado americano que fez todo aquele processo de entrada dele no Brasil e ele não estava nos Estados Unidos, a entrada dele nos Estados Unidos, né? E ele não entrou nos Estados Unidos. Lá no país norte-americano de Donald Trump, é uma questão muito séria isso aí. Ontem, a embaixada americana se manifestou a respeito desse caso, mas se manifestou abertamente. Olha o grau das coisas. E foi categórico, mas foi praticamente um recado. Olha isso aqui. O Departamento de Estado mantém as fronteiras dos Estados Unidos seguras ao investigar indivíduos que se aproveitam do sistema de viagens do país, cometendo fraudes com passaportes e vistos. Fraudes com passaportes e vistos são crimes federais, e aqueles que violarem a lei serão levados à justiça. Esse brasileiro naturalizado que cometeu essa barbaridade, eu acho que ele não entendeu como funciona o sistema norte-americano. Ele deve estar há anos lá e não entendeu. Eu acredito que por mais nefasto que seja, né, um americano que tem um viés ideológico, ele deve saber claramente o que vai acontecer com ele se ele fizer um negócio desse. Agora imagina, o cara pode perder até o visto dele, né, o green card dele, porque se ele é naturalizado, ele deve ter um green card, se ele é brasileiro naturalizado, de ter cometido essa barbaridade. Fora que vai pegar anos de cadeia, anos. Imagina, o cara adulterar a entrada de uma pessoa ali dessa maneira absurda. Se ele faz isso com o caso Felipe Martins, ele também coloca para dentro terroristas, que a gente sabe como que os Estados Unidos sofrem com essa questão, vindo desses maléficos aí que fazem todo tipo de barbaridade. A advogada do Felipe Martins, né, falou a respeito desse caso, lá nos Estados Unidos da América. Ela mora nos Estados Unidos, advogada lá no país americano, e falou que isso vai dar ruim demais. Rápida explicação, o que é esse 94? Esse 94 ele é um documento que mostra que pode ser judicialmente utilizado para mostrar a entrada de alguém nos Estados Unidos, diferente do Travel History. Eu fui contatada pela defesa do Felipe Martins no final de março com esse Travel History, para que a gente pudesse ali verificar se com as autoridades americanas sobre ele, só que esse documento ele não tem qualquer valor legal.
Já o I-94 ele tem, sim, este valor legal. Então, o que aconteceu? Como não tinha essa confirmação jurídica do governo americano da entrada do Felipe Martins, nossa primeira ação foi entrar em contato com Orlando, que era onde supostamente ele deveria ter entrado nos Estados Unidos, e Orlando imediatamente nos respondeu, isso foi no dia 11 de abril, dizendo que não tinha qualquer registro da entrada do Felipe Martins por Orlando, e que eu deveria então contatar JFK é o aeroporto de Nova York, para obter esse 94, ou seja, esse registro oficial, porque a última entrada do Felipe Martins nos Estados Unidos ocorreu por JFK. Então, o que aconteceu? Com esse registro em mãos, isso foi entregue para a defesa do Felipe Martins, colocado no processo para apresentar. Entendemos ali que naquele momento o Felipe Martins deveria ser solto, só que não foi. E depois disso ter sido repercutido na mídia, alguns dias após, no dia 1º de maio, para ser mais precisa, nós fomos para JFK, então, para obter o I-94 de JFK, o que seria uma prova redundante, né, porque nós já tínhamos ali a confirmação de Orlando que é o fato, não esteve nos Estados Unidos da América. E agora que as coisas começam a ficar quentes, a parte do ministro Alexandre de Moraes, no ensaio fotográfico, gente, que coisa ridícula, gente, aquelas fotos lá, a imagem. Meu Deus. Mas aqui, olha só, Alexandre de Moraes diz à revista americana que é possível que Bolsonaro seja absolvido em processo do suposto golpe, mas que não há como ele ficar elegível. É possível que Bolsonaro seja absolvido no processo criminal, porque o julgamento está apenas começando, mas ele tem 2 condenações no TSE, que resultaram em inegibilidade. Então não há possibilidade do seu retorno, porque ambos os casos foram apelados e estão no STF. Somente o STF poderia revertê-los e não vejo a menor possibilidade disso acontecer. A gente tem que se preocupar primeiramente, acabar com essa barbaridade de Bolsonaro preso, suposto golpe e tal. Isso aí ele já está dizendo aqui que é possível que o presidente Bolsonaro seja absolvido. Mas aí, meus amigos, a imprensa internacional, a BBC, coloca aqui, ó, STF virou ator político partidário e isso vai enfraquecer sua decisão sobre Bolsonaro. A BBC, imprensa inglesa. STF virou ator político partidário e isso vai enfraquecer sua decisão sobre Bolsonaro. Até lá fora já entende que é perseguição em cima do presidente. E aí vem a parte do Fux. Com o recurso há um ano com Fux, STF ainda pode tornar Bolsonaro elegível para 2026. Luiz Fux está desde maio de 2024 com um recurso que vai analisar a decisão do TSE de tornar Bolsonaro inelegível. Está nas mãos do Fux. Olha lá, Bolsonaro ainda pode se tornar elegível em 2026 na CNN. Ainda pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível para 2026. Reportagem de Janaína Camelo. Um recurso no STF apresentado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro contra a condenação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, que o tornou inelegível, está à espera de uma decisão do ministro Luiz Fux. Bolsonaro foi condenado em junho de 2023 pelo TSE pelos crimes de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, após questionar a lisura das urnas eletrônicas durante uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada. O recurso chegou aqui ao STF em dezembro de 2023. Inicialmente foi distribuído para a relatoria do ministro Cristiano Zanin, que se declarou impedido de julgar porque foi o advogado do PT nas eleições de 2022. Em maio do ano passado, o caso foi redistribuído e caiu nas mãos do ministro Luiz Fux, que de lá para cá não movimentou o processo. Um mês antes, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pela rejeição do pedido de Bolsonaro, entendendo que não cabe ao STF reavaliar as provas do processo que possa mudar uma decisão da Corte Eleitoral. Um primeiro recurso contra a inelegibilidade de Bolsonaro já havia sido negado pelo próprio TSE. Só que tem um detalhe. O TSE, o ano que vem, vai ser presidido por Cássio Nunes e o André Mendonça será o vice.
A gente está vendo algumas decisões do Cássio, mas eu acredito que lá, né, nesse momento, as coisas vão ser totalmente diferentes, meus amigos. Totalmente. E acredito até que seja esse um dos motivos que eles não estão se expondo tanto nessa hora. Pode ter certeza. Eles não vão conseguir fazer essas barbaridades. A pressão está tão grande fora do que vai acontecer lá nos Estados Unidos. Essa declaração do ministro para a revista inglesa mostra que eles estão temerosos. E é fato. Compartilhe esse vídeo no WhatsApp, no Telegram, no Facebook, meus amigos. Solta o dedinho no like. Se inscreva aqui no canal, ativem o sininho. Grande abraço a todos, fiquem sempre com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu. Fui.